Bem-vindos de volta, gente. Quando estava fazendo a programação desse seminário, acabou sentindo falta de trazer histórias de doadores também. A gente falou muito sobre captadores, mas estava faltando contar umas histórias de gente que consegue captar, que consegue doar grandes somas e fazer grandes movimentos e assim ser exemplo para muitas outras pessoas. Então a gente foi conversar com duas mulheres muito incríveis que fizeram projetos bem diferentes e que também são uma inspiração para a gente. Agora a gente vai ouvir a história delas, primeiro da Bartira Almeida, do Instituto Ponte. Bom, sejam muito bem-vindos a mais uma gravação especial do Seminário do Ar. Eu estou aqui com a Bartira Almeida. A Bartira é fundadora do Instituto Ponte. Bartira, seja muito bem-vinda. Hoje você vai contar para a gente a sua história de pessoa doadora e que engaja mais gente numa causa que é muito sua, que é da educação. Então, eu vou começar assim, logo de cara. Quero saber, se você for se apresentar, oi, eu sou a Bartira Almeida e eu descobri que queria me tornar uma doadora quando... Como é que você completaria essa frase? Seja muito bem-vinda. Bom, feliz de estar aqui hoje, podendo falar no Seminário do Ar, dividir com pessoas tão legais. Nossa, difícil a frase, mas assim, eu decidi ser doadora quando eu resolvi deixar as minhas funções executivas na empresa de construção e incorporação da minha família. Eu diria uma doadora relevante. Eu sou doadora de 70% do meu tempo e também eu aprendi com o Marcos Flávio Aze uma métrica que fez muito sentido para mim. Eu dou, como pessoa física, 1% do meu imposto de renda. Fechou o imposto de renda? Não tem discussão. Qual o valor que tem lá? Eu vou doar 1% no ano seguinte. É muito simples essa regra e com 1% eu não vou ficar nem mais pobre e nem mais rica. E esse valor pode fazer muita diferença para algumas pessoas. Me conta da causa da educação, como que o Instituto Ponte nasceu brevemente e me dá números que te deem orgulho do Instituto Ponte, inclusive de você como doadora. Eu, como contei, trabalhei 20 anos eu sou engenheira de formação, trabalhei 20 anos na empresa da família, nós somos no Espírito Santo. Fui muito feliz, muito realizada, e resolvi, próximo aos 40, o que eu queria fazer na minha vida que me desse mais significado. E eu imaginava assim, eu não precisava inventar nada, tem muito bons projetos por aí, e saí atrás de bons projetos. Encontrei um projeto em Curitiba, chamado Bom Aluno, encontrei um projeto em Fortaleza, chamado Primeira Chance, com educação do menino talentoso da escola pública. E resolvi trazer esses dois projetos para o Espírito Santo. E se eu fosse explicar rapidamente o que faz o Instituto Ponte, eu gosto muito de fazer uma analogia com o futebol. O Brasil tem vários campeões do mundo, jogadores melhor do mundo de futebol. Romário, Rivaldo, Ronaldinho, Kaká. E o Brasil não tem nenhum prêmio Nobel. Tipo assim, será que aqui só nasce quem tem talento para futebol? Uma inteligência diferente, não tem ninguém. Lógico que não, né? É porque no futebol a gente tem um olheiro em cada campo de várzea. Só que para aluno talentoso na escola pública, não tem. Todo mundo tinha que perguntar assim, o que nós fazemos com os talentos que existem entre os 30 milhões de estudantes da escola pública? E é isso que o Instituto Ponte se pergunta. Hoje, eu tenho aluno estudando medicina, tenho aluno estudando engenharia, ciência da computação, e tenho muito menino assim que me dá muito orgulho no caminho que ele está traçando. Os nossos alunos são acima da média da turma na escola particular que ele foi inserido, ele só precisa de uma oportunidade para ir além. Maravilhoso. Me fala quantas vidas vocês já transformaram assim? Hoje nós temos no Instituto Ponte 152 alunos. O nosso foco é no aluno, mas eu falo que a gente vai mudar não só a vida do aluno, é do aluno e da próxima geração que vier dele. Se eu tenho um aluno hoje que está fazendo medicina, o dia que esse aluno virar médico, e ele vai virar, não tenho a menor dúvida disso, toda a geração que vem atrás dele transformou.
E você é uma doadora para esta causa e você é uma engajadora dessa causa. Então, eu quero que você me conte, sendo essa doadora e essa engajadora, duas coisas de dois lados. Nesse processo, o que deu muito certo de envolver mais gente, de fazer doações nessa escala para ajudar tanta gente, e o que deu muito errado? É joia. Eu não faço nada sozinha. Eu sou uma pequena doadora não relevante do Instituto Ponte na pessoa física. A minha família também é doadora enquanto pessoa jurídica, mas o Instituto Ponte existe porque a sociedade capixaba, e não só, também tenho parceiros pelo Brasil, abraçou o projeto. Uma dica que eu tive no início, muito legal, do Paulo Ferraz, é assim, friend and families. Você tem uma ideia, coloca ela no papel e procura os seus amigos e famílias. Não fica sonhando grande, tem que fazer um negócio, cadê quem? Começa e vai atrás dos seus amigos e famílias. Eu já fiz várias coisas que não deram certo, tipo, você tem 500 grupos de WhatsApp. Eu, quando comecei, amava a causa, queria que todo mundo viesse comigo, comecei a colocar coisas assim, R$80, R$100, em grupo de WhatsApp de pessoas que têm condições, e eu só ficava no vácuo. Aí eu falei assim, eu também não posso fazer isso, que isso me agride muito. Então, eu acho que eu fui colocando e pedindo e sentindo o que me dava energia. Eu brinco que hoje eu sou uma pedinte ambulante, e sou mesmo. Ou eu estou querendo uma vaga na escola, ou estou querendo uma vaga no inglês, mas faz muito sentido para mim. Ninguém gosta de ser pedinte, mas você vê que o seu trabalho, que o seu dinheiro, que a sua energia transforma de fato a vida das pessoas, tudo vale a pena. Bartira, responda assim, complete a frase. Mais gente deve doar por quê? Faz muito bem para si próprio. Assim, a gente pode falar que a gente doa porque faz bem para o outro. Não, você vai fazer uma coisa que você vai ter orgulho, seus filhos vão ter orgulho, sua família vai ter orgulho. E outra coisa, viver numa sociedade mais inclusiva é muito melhor para você do que viver nós e eles. É muito melhor você construir uma ponte do que você construir um muro. Então faz bem para você, faz bem para o ambiente em que você mora. Eu falo, eu sou uma felizarda, que aos 40 anos, hoje eu tenho 46, aos 40 anos eu descobri isso, que fazer bem para o outro fazia bem para mim. E para a gente encerrar, Bartira, que conselho você dá para a pessoa que ainda não chegou neste nível de entendimento que você mencionou? Vê aquilo que fale com você e comece. Vai lá ver o projeto, sabe? Começa pequeno, mas começa fazendo alguma coisa. Não fica de eu só quero fazer o grande, eu só quero fazer o perfeito. Testa que você vai ver aquilo que para você faz sentido. Que lindo, né? Nossa, muito inspirador, até arrepiei. Muito incrível. Isso que ela fala da gente ter um compromisso fixo de doação dos nossos rendimentos faz muito sentido para a gente, algo que a gente prega bastante aqui dentro da Editora MOL, do Instituto MOL. Eu, particularmente, realizo na minha vida, a Rafa também, né, Rafa? Sim. E vai ser assunto da nossa última palestra da noite, que hoje traz a Gates Foundation, e a ideia do Giving Pledge, a Sofia vai trazer para a gente, explicando o que é esse conceito e como que a gente pode aplicar na vida dos não bilionários. Todo mundo pode doar alguma coisa. E a ideia de todo mundo pode doar alguma coisa é o grande mote da próxima nossa história de doação, que é de uma empreendedora social muito querida e parceira nossa, e que esse ano fez um projeto muito diferente no meio dos grandes incêndios da Amazônia, a Nina Valentini, cofundadora do Arredondar e também do projeto Amazônia Viva. Eu estou aqui com a Nina Valentini, que é idealizadora. Eu estou fazendo isso porque ela está desse meu lado. Se estiver confuso, eu peço desculpas à nossa audiência. Mas a Nina é idealizadora do União Amazônia Viva, que é um projeto de atuação de saúde na região da Amazônia, que surgiu e ganhou muita força durante a pandemia agora. E ela vai contar para a gente um pouco da história de doadora e de pessoa que se engaja em doações, para que mais gente se espelhe nisso e espero faça o mesmo. Então, Nina, seja muito bem-vinda ao Seminário Doar. E eu já quero que você comece falando assim, o que te fez você se tornar doadora e como que isso culminou no que agora é a União Amazônia Viva, que é um desses projetos que você toca. Bem-vinda!
Obrigada, Rafa. Estou super feliz de estar aqui com vocês. Para mim tem todo um significado essa semana do Dia de Doar. Eu comecei a minha experiência com doação com 14 anos, quando eu fui voluntária em um projeto em Minas Gerais, e mudou minha vida. Eu doei meu tempo, que é algo que eu fiz de novo agora na pandemia no União Amazônia Viva. Nos últimos anos, eu trabalhei com afinco para consolidar o Arredondar, um movimento do varejo para mudar a forma como as pessoas doam no dia a dia, fazendo microdoações de centavos através do arredondamento de compras. E quando começou a pandemia, eu estava em licença maternidade, mas eu estava bem envolvida com a causa indígena. Eu vinha estudando essa causa no ano anterior. A minha irmã tem um engajamento grande. E aí um grupo de amigos, e a equipe do Arredondar também, começou a querer fazer algo pela pandemia para os povos indígenas. Porque estava difícil para a gente, para eles estava mais difícil ainda. E foi assim que nasceu a União Amazônia Viva, com um encontro de 4 pessoas, que depois se tornaram 8, e hoje já são 10 no comitê gestor, com mais de 50 voluntários. A gente levantou quase 5 milhões de reais para montar estruturas de saúde no meio da floresta, apoiando organizações locais e levando esse atendimento médico, mas também azitromicina, alimentação, uma série de demandas que surgiram nessas comunidades, nesses povos, nesses diferentes contextos, que estavam realmente precisando para poder lidar com a pandemia de uma forma mais leve, não chegar em uns casos tão graves, a UTIs muito distantes. Então, a gente montou uma estrutura que a gente chama de enfermaria de campanha, a gente montou 26, beneficiamos mais de 170 mil pessoas, e mais de 90 povos foram atendidos pelas nossas ações durante a pandemia. E nessa iniciativa, acho que até ela ganhar corpo, queria que você contasse para a gente o que deu bastante certo, quais foram as medidas que funcionaram muito bem e o que não deu tão certo assim, o que deu errado. A primeira coisa que eu acho que eu posso trazer, acho que um desafio, o que deu mais certo, né, nessa frente, foi primeiro a gente fazer uma mobilização com quem tem muito engajamento com a causa. Então, a gente trouxe pessoas que realmente estão envolvidas com a causa, e organizações e lideranças para conversarem, para a gente entender bem esse contexto e montar projetos em loco que fizessem sentido, né? Então, acho que a primeira coisa foi ter isso muito bem estruturado, para depois poder mobilizar os doadores. E aí a gente fez um encontro que deu muito resultado, a gente juntou muitos empresários e doadores em um encontro específico para engajá-los, e explicar o que estava acontecendo numa apresentação rápida e objetiva. Isso fez com que a arrecadação realmente crescesse. E mais importante para mim, pessoas que nunca doaram para essa causa, começarem a doar para essa causa. Então, eu acho que, de uma certa forma, essa rede de doadores gera uma credibilidade, porque eles já se conhecem, eles já têm algum tipo de relacionamento, e na hora que a gente põe todo mundo junto para conhecer a causa, entender o que está acontecendo, essa rede se mobiliza, né, coletivamente. Então, acho que esse foi um super acerto. Um dos grandes desafios que a gente viveu foi a captação internacional. Acho que a captação por crowdfunding, que é como a gente escolheu, ela funciona muito por comunidades, e a gente estava muito ativo no Brasil e menos internacionalmente. Então, acho que a gente não conseguiu colocar uma atração muito grande e fazer essa captação rodar da melhor forma possível. Ainda que a gente tivesse parcerias, a gente até conseguiu trazer recurso internacional, mas muito pouco perto do que a gente esperava. Então, eu diria que a captação internacional teve mais desafios para poder gerar resultado mesmo. Entendi. E você, como uma engajadora desta causa e uma pessoa que realmente levantou essa bandeira agora, que conselho você dá para quem quer fazer a mesma coisa e quem quer engajar mais gente numa causa e não sabe o jeito mais correto de fazer isso? Às vezes tem medo, às vezes tem receio de pedir. O que você diria para essa pessoa que ela quer fazer e ela está com receio de dar esse passo? Primeiro, assim, acha sua turma, né? Eu não fiz nada disso sozinha, estou falando de um grupo de 4 que viraram 8, que viraram 10, enfim, esse grupo cresceu, e, né, que são 50, então, assim, é importante você se unir com pessoas que estão a fim de fazer, porque a gente não faz impacto social e transformação de médio e longo prazo, nem uma pandemia, que é uma coisa focada com começo, meio e fim, sozinho, né? A segunda tem que se doar de corpo e alma, assim, fazer isso durante a pandemia,
No meu caso, com 2 crianças, tem outra fundadora que também tem filho. Foi um super desafio. E a gente mergulhou, assim, em 24 horas por 48, a gente para estruturar. Demorou bastante para a gente conseguir deixar a coisa bem amarrada, né, todo mundo. Então, eu acho que é um compromisso muito grande, assim. Então, tem que estar a fim de se jogar mesmo, né? Eu brinco que a escolha são todas importantes, é mergulhar de cabeça, né? Então, você precisa realmente se jogar de corpo e alma. A terceira dica é criar um grupo que está a fim de aprender sempre e poder trocar entre si, porque montar uma organização, uma estrutura de uma organização, ainda que seja voluntária, nessa velocidade, fazê-la funcionar, foi um belo desafio. Quem nunca doou, quem nunca foi voluntário, e que vai fazer isso pela primeira vez, eu queria dar um conselho muito prático, que é assim, começa, faz pequeno. Assim, é só experimentando que a gente tem a dimensão do quanto o ato vai além de você, como isso volta pra gente, né? Quando eu comecei o União Amazônia Viva, eu comecei a sentir as coisas voltarem, né? O ritmo da minha vida, a fazer sentido, porque só ficar fazendo, assim, o que eu estava fazendo em casa era muito pouco. Uma sensação ainda mais de uma pandemia, que eu falava, gente, acontecendo um monte de coisa, eu tô aqui sem colocar a minha energia e a minha competência. Mas eu já vinha de uma experiência muito forte ligada ao tema de doação, então era inerente a mim fazer algo nessa área, e ainda mais com uma causa que eu adoro. Agora, o que eu sinto é que às vezes o que acontece é que as pessoas pensam demais, esperam demais a coisa certa, e às vezes é no acerto e no erro que a gente vai descobrir que causa é a causa do nosso coração, que faz o nosso corpo vibrar e pensar e querer. Então, assim, eu também acho que pode ser um exercício experimentar, até achar a causa que faz sentido para a sua vida mesmo, né? Mas a gente só aprende isso depois de experimentar muito, assim, não é uma coisa tão fácil de descobrir. Então, eu acho que é isso, juntar o que você sabe, mas não ter medo de experimentar, e também, enfim, perseverar para encontrar aquilo que faz mais sentido, porque, de uma certa forma, a sua doação também é a sua voz no mundo. Então, colocar energia e achar a causa também diz muito sobre você, né? Fazer da doação um caminho de ser também sua voz é uma coisa que pode ser bacana, mas para isso você precisa experimentar antes de sair achando que tem que achar a causa antes de doar, tem que achar a organização certa. Não, experimenta, que uma hora você vai achar. Acho que essa é a minha dica. Muito obrigada, Nina. Agradeço muito a sua participação no Seminário do Ar. Agora a gente volta para a nossa transmissão ao vivo. Obrigada. Que legal essa fala da Nina. Eu achei muito bonito isso que ela diz, de assim, continua, você não precisa saber a sua causa, né? Você usar a doação como sua voz, eu adoro esse conceito. É exatamente isso, assim, acho que isso que a gente conversou sobre doar parte do salário é uma experiência interessante, porque cada mês tinha uma coisa diferente acontecendo no mundo e eu pensava, para qual causa vai? E isso vira um bom experimento para você ver qual é a que fala mais do seu coração.